Tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio, segundo episódio do quarto dia. Isso. Do último, The Last Day, aqui na Feira Brim, comemorando as 40 edições da Brim, né? Um evento especial que a Brim está fazendo esse ano. Show de bola, muitas novidades, muitas atrações. E a gente teve a honra de ser convidado por eles para tocar esse podcast aqui. Eu, Márcio Goldoni, com meu amigo Wesley Gucci. E aí, Márcio? Né? Estamos aqui mais um, né, Wesley? Mais um. E se deixar, a gente aguenta mais 5 dias, não aguenta? Não. Não. Tô tentando.
Mas mais 2 episódios a gente aguenta, não, mas só tem mais um, né? Vamos lá, mais 2 com esse, né? Enfim, lembrando que nós estamos transmitindo pelos 2 canais, youtube.com/toyspodcast e youtube.com/abrim. Antes da gente apresentar o nosso convidado, vamos falar do nosso parceiro aí, a Toy Mania. Toy Mania! Se você procura o presente ideal para sua criança favorita, você precisa conhecer a Toy Mania. Acesse já o QR Code que está na tela. A Toy Mania é um e-commerce de brinquedos que possui 20 anos de história, sendo uma das pioneiras de e-commerce de brinquedos do Brasil. São mais de 10 mil produtos, desde a fase do recém-nascido até o adolescente, incluindo opções para os geeks de todas as idades. Categorias diversas de jogos a bonecas com as melhores marcas do mercado, como Mattel, Fandivirta-se, Grow, Candide, Hasbro, entre outras. E se você busca uma solução corporativa, conte com a Toy Mania para te ajudar. Pensou o brinquedo, pensou Toy Mania. Acesse o site www.toymania.com.br e confira as novidades. Voltamos aqui e agora sim vamos apresentar o nosso convidado desse episódio. Hoje nós vamos conversar com o diretor de marketing da Nova Brink, Germano Brandino. Tudo bem, Germano? Maravilha, prazer estar aqui com vocês. Sou fã. Legal, obrigado. Eu assisto um conteúdo que vocês fazem muito bacana, se tornou relevante para o setor. Estou aqui agora, então, tendo a honra aí de bater essa bola com vocês nesse último dia de feira. Legal. Ô Wesley, já que o convite, né, você tinha um contato, né, maior com o Germano, faça a honra da primeira pergunta. Tá. Germano, acho que só para começar assim, vai ter uma linha aí que a gente vai seguir, mas você pode falar um pouco da origem da Nova Brink? Posso falar, lógico. Bom, a Nova Brink, na verdade, ela é uma empresa que nasceu de 2 origens, né? A primeira delas foi a Rosita, né, que nasceu de 1970. Foi uma empresa que começou com o meu avô, então a gente está na 3ª geração da empresa. E uma empresa muito tradicional, teve produtos tradicionais do mercado de brinquedos. Aí quem não se lembra da galinha que você apertava e botava ovo? Alguém que fez aí, né? Alguém que... A galera vai falar que não lembra porque não quer entregar a idade, né? Mas a gente tem um produto dessa época que está até hoje na linha, que é o famoso peixão de praia, né? Aquele balde laranja em formato de peixe também. E aí a Rosita começou em 1970. Em 1988, paralelamente a uma outra parte da família, começou a Baby Brink. Na garagem da casa da minha tia, em São Bernardo do Campo, ela começou a fazer bonecas artesanais. E assim nasceu, depois de um tempo, juntando com outros amigos deles, a Baby Brink. E sempre com foco em bonecas. As 2 empresas foram tocando suas vidas paralelamente, até que um dia... fomos para a Bahia, tivemos uma proposta do governo da Bahia por conta do Polo Petroquímico de Camaçari, né? Eles tinham um projeto que chamava Bahia Plast. As 2 empresas foram paralelamente para a Bahia. A Rosita mudou sua fábrica para lá, Baby Brink montou a Calanto e assim continuaram as operações. Em 2010, tomou-se a decisão de criar uma nova empresa, unificando essas bandeiras tradicionais e juntando dentro de um mesmo guarda-chuva, por questões operacionais e vantagem competitiva, tudo de a gente ter escala, tudo, e também por sinergia, por já serem empresas ali que faziam parte do mesmo grupo familiar, assim dizer. Aí juntamos as empresas dentro do guarda-chuva Nova Brink, que hoje ela é dona das marcas Baby Brink, Rosita e também agora da nova marca nossa, que é o filho mais novo, que é a Super Magia, nossa marca de fantasias. Ah, legal. E Germano, o tema da feira esse ano aqui, ele é passado, presente e futuro do brinquedo, né? E você é um empresário do presente do brinquedo, né? Como que você vê o mercado de brinquedo hoje em dia no Brasil? Olha, o mercado não tem como não dizer que ele passa por um momento de transformação, um momento desafiador demais, né? Principalmente quando você fala a respeito do varejo, né? Eu acho que o varejo passa agora uma transformação muito grande com toda essa mudança do comportamento de consumo, né? O online obviamente veio para ficar,
você vê mundialmente cada vez mais ganhando relevância. E aí as lojas físicas tendo que se reinventar, tendo que vender experiência além de produto, né? E esse é um cenário. Paralelamente a isso, a gente também enfrenta uma mudança muito grande no consumo de conteúdo por parte das crianças, né? Então, antigamente, você estava muito assim baseado nos produtos do que os grandes estúdios faziam, investiam de dinheiro. E hoje em dia teve uma grande democratização do conteúdo, com todas as plataformas de streaming, tudo, que realmente trouxe... Vocês entrevistaram mais cedo aqui sim. A MC Divertida, que também temos a honra de ter o produto dela. Ela é um case, né? É uma família que começou a fazer os vídeos e hoje em dia... Foi um tiro, né? Tiro no ela tem uma certo, grande base de fãs, né? Então, essas coisas, o streaming trouxe essa grande possibilidade aí das crianças consumirem esse conteúdo. Também temos que avaliar que hoje em dia a criança é bombardeada por conteúdo, por todos os dados, por conta disso. E pior ainda, pelo o evento dos vídeos curtos, né? Então ali, os youtubers mesmo hoje em dia sofrem com a questão dos vídeos curtos de TikTok, Instagram e próprio YouTube Shorts. Então assim, é um momento desafiador para todos os lados, eu acredito. Um momento de transformação, inclusive com a entrada da tecnologia de uma maneira que veio para ficar, né? Então, assim, inteligência artificial aí. Eu vi um post, acho que da Brin, que você tem uma citação sua ali falando sobre inteligência artificial, Sim, né? Com certeza. Hoje em dia a gente busca dentro da empresa, né? Integrar cada vez mais a inteligência artificial em todas as etapas do processo, desde o desenvolvimento de produto, que talvez tenha sido a primeira área dentro da empresa que a gente utilizou, mas hoje em dia até no RH a gente utiliza, para vocês terem uma ideia. Eu até brinco, né? Falo que eu particularmente não sou um cara, apesar de ser um cara de marketing, eu não sou um cara muito tecnológico. Eu nem sou um cara muito ligado pessoalmente em mídias sociais, nada. Até brinco que meus hobbies não tem nada de modernos, né? Eu gosto de, nas minhas horas vagas, ouvir música dos anos 50, 60, tocar guitarra dos anos 70. Mas hoje, de fato, para conseguir continuar relevante no mercado, por exemplo, eu e outros diretores da empresa, a gente está cursando uma MBA em Inteligência Artificial. Legal. A gente tem procurado trazer isso para dentro da equipe cada vez mais, porque a gente sabe que o que está acontecendo, né, que não é nem o futuro, é o presente. A gente sabe que a transformação vai ser muito rápida, vai ser uma nova revolução como foi a da internet, a utilização da inteligência artificial em vários aspectos do negócio. Ô Germano, agora tem uma coisa bem particular mesmo, a gente é mais ou menos da mesma geração. Perfeito. E a gente praticamente começou juntos, né? Começamos juntos ali, lembrando dos nossos pais se encontrando em reuniões também, Sim. A gente se encontrando às vezes e a Kemi bastante também, né? Muito. Eu queria que você falasse dos desafios de você dessa sucessão, vamos dizer assim, como que foi para você isso? Legal, cara. Eu sou um cara que sou muito crítico das sucessões de uma maneira geral, né? Primeiro que eu acho um negócio dificílimo, né? Porque primeiro vem daquela história, né, de que os pais são os conquistadores e os filhos vêm com aquela pegada de colonos já, né? Então, é muito difícil você colocar na cabeça dos seus filhos a mesma garra, a mesma energia que realmente as primeiras gerações desbravaram o negócio, né? No caso, do teu pai, do Iguchi, é um mestre, a gente tem uma longa parceria de sucessos em conjunto e que vem até hoje, e hoje eu tenho a alegria da gente estar trabalhando em conjunto, né? Em projetos também de sucessos igualmente relevantes para o mercado. No meu caso foi uma coisa muito natural, porque eu desde muito novo tive muita paixão por brinquedos. Eu cresci ali no meio das máquinas, né? Eu sempre gostava muito às vezes queria faltar na escola para ir para a fábrica. E com 9 anos de idade, eu comecei a desenhar brinquedos e levar para o meu pai falando que era, olha, você tem que fazer esses brinquedos. Achava que entendia pra caramba. E ele achava engraçado, né? Que legal, vai desenhando, tirando um sarro. Até que um dia, ali quando eu estava ali perto de uns 10 anos, eu desenhei um conjunto, eu era muito ligado, sempre fui muito ligado em cultura japonesa. Até porque eu venho de uma região do interior de São Paulo, aquela região de Arujá, Suzano, que eu sempre tive muitos amigos da cultura
filhos de japoneses mesmo, pratiquei artes marciais desde muito cedo, com professores japoneses mesmo. E aí eu fiquei muito ligado na cultura do ninja, que era um negócio que estava surgindo. Aí eu desenhei um conjunto de brinquedos ninja, chamava Conjunto Dragão Negro, era uma espada, enfim, shuriken, essas coisas que tinha de ninja, quando estava surgindo essa história do movimento ninja no mundo. E aí eu levei pro meu pai, e meu pai achou legal, porque eu fiz um negócio bem detalhado, porque assim eu queria convencer ele mesmo. Porque eu achava que ele ia ser a grande tendência. No teu projeto, que na verdade ali. É o que eu queria brincar, que não tinha, né? E aí ele levou numa reunião de diretoria e falou, que o Germano desenhou aqui. Aí ele tinha um sócio que era diretor comercial na época. Ele falou, você sabe que esse negócio de ninja parece que tá pegando mesmo? Parece que tá vindo esse movimento. E aí eles resolveram apostar nesse brinquedo que eu desenhei, ali com 10 anos. E aí eles lançaram esse produto na Abrim. Eu não lembro exatamente de que ano, mas imagina, 34 anos atrás. E vendeu 500 mil peças na Abrim. Caramba! Desse brinquedo. Aí já era, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos. Aí já foi assim, né? Puf, já era. Aí eu achei... Eu lembro desse brinquedo, assim. Aí tinha ele na linha até poucos anos atrás. A espada desse conjunto está até hoje na nossa linha, dentro de um kit de espadas que a gente tem. E aí foi muito legal. Aí o ano seguinte, se eu não me engano, foi o primeiro ano que lançou o filme do Batman. O primeiro filme do Batman. Nossa, legal pra caramba. Com o Tim Burton. Putz. O Michael Keaton, né? Aí eu já também curtia muito o Batman. Aí eu desenhei o brinquedo do Batman. Aí eu falei, agora tem que fazer o brinquedo do Batman. Eu já tinha um pouco mais de moral em casa. Não ganhei nada por isso na época não, viu? Inclusive, tô esperando pra produzir série de trabalho infantil ainda até hoje. Mas E o brinquedo também do Batman tá até hoje na linha, o conjunto Batman. E é muito bacana porque realmente então, eu sempre tive esse envolvimento muito grande, querendo trabalhar com isso. Aí, de fato, aos 16, 17 anos, eu comecei efetivamente na empresa. Então, partiu muito de mim isso daí. E eu fico pensando isso hoje dos meus filhos, porque meus filhos... Eu já tenho um filho de 11 anos, e meu filho fala, e aí, filho, brinquedo? Eu falo, não, pai, eu quero ser jogador de futebol mesmo. Tá tudo certo. Então, eles viviam um outro mundo. Eu já fico pensando no desafio que vai ser a gente passar essa bola para os filhos, sem botar essa pressão neles de que eles tenham que trabalhar com isso. Mas, assim, seria um gosto muito grande que desse continuidade. E assim, fazendo um paralelo, seu filho tem 11 anos, né? O meu mais velho, 11. Você, com 10, criou esse produto aí, Ninja, mas ele é um produto que ele não tinha tecnologia. Não tinha. O que você imagina que o Germano, com 10 anos hoje, representando o seu filho, por exemplo, criaria um brinquedo com essa tecnologia que tem hoje? Aí você vê esse paralelo, né? Eu fiz uma coisa, né, que estava ligado com o que eu consumia de conteúdo. Hoje eu vejo pelos meus filhos e vejo uma grande transformação, isso quando você fala do consumo, de novo, né, o consumo de conteúdo, o papel que esses heróis e esses... enfim, as séries japonesas tinham no imaginário de um menino de 10, 11 anos, que hoje foi totalmente substituído pelos jogadores de futebol. Quem são os heróis dessas crianças hoje em dia? É o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Então, e é muito interessante porque, por exemplo, ele tem uma bola, que é uma bola para ensinar a criança a fazer embaixadinha, né? A Bahia chama pontinho, que eu tô morando na Bahia. E é muito legal. A bola conta quantas... Ela vai contando, tem jogos que você faz e você vai ouvindo na bola ela contando. Estão desenvolvendo uma nova agora que ensina as crianças como bater bola com efeito, para fazer cobrança de falta com efeito. Aí eu tava com ele, esse meu amigo, tava na Bahia há 2 semanas atrás, o Rony, e eu falei para ele, pô, hoje em dia, se fosse para começar, eu acho que você está totalmente dentro das tendências. Então, acho que se fosse o Germano de hoje, ou meus filhos, possivelmente eles iam pensar em algum brinquedo associado à tecnologia e futebol. Acho que é bem nessa linha que estaria. Porque ele pegou uma bola, que é um brinquedo tradicional, né? sem tecnologia nenhuma, e inseriu a tecnologia dentro, né? Talvez se fizesse o conjunto Ninja lá, com alguma tecnologia, perfeito, né? Inserida no negócio. Uma né? mira laser. Sei lá, a espada de laser, né? Espada, sei lá, né, cara? Vai entender. Ô, Germano, agora eu te pedi 2 coisas, assim, pra você falar primeiro. Sua primeira lembrança da Abrim
você. E a segunda é um momento marcante da Nova Brink na sua gestão. Algum momento que tá na sua lembrança aí, marcante. Cara, eu assim, né, a Rosita é uma das empresas que completou agora 40 anos de Abrim. A gente tá desde a primeira edição da Abrim. E a Brink, ela começou na Bienal. As primeiras feiras eram realizadas na Bienal. Então eu lembro que no último dia eles permitiam entrar criança, então eu ia ali desde os meus 5 anos de idade ali. Eu ia visitar a feira, esperava ansiosamente esse dia. Uma coisa bem marcante para mim era que eu me lembro na época, a Lego tinha uns stands que ela montava quando era na Bienal. E eu sempre fui muito fã de Lego desde pequeno. É uma marca que também procurei sempre desde pequeno que meus filhos tivessem interesse, e realmente eles criaram bastante interesse no produto. E a Lego montava réplicas, essas réplicas que eles fazem, que às vezes a gente vê exposta de heróis, eles montavam no stand. Eu achava aquilo absurdamente maravilhoso. Depois acho que eles até pararam de trabalhar no Brasil um grande tempo, depois voltaram. Essa é uma lembrança que eu tenho das primeiras feiras. E, bom, já na minha gestão de marketing, eu acho que, obviamente, não tem como não falar aí primeiro, o posto do Gugu, que foi um case nosso interessante com a Rosita, né? Que a gente teve, que foi bem relevante, porque foi um produto que levou até o Gugu a comprar um posto de gasolina depois, o Gugu Liberato. Era uma coisa que o Gugu não tinha muito a ver com criança e muito menos com posto de gasolina, mas foi um produto de muito sucesso que a gente teve. Esse eu lembro. Você lembra mais ou menos que ano que foi isso? Cara, foi no final dos anos 90, cara. A Rosita tava em Itaquaquecetuba ainda, eu acho. Tá falando porque a gente coloca 2 décadas atrás, cara, é umas coisas inimagináveis, né? Inimagináveis, é surreal, né? É muito interessante. Até o case do Gugu, dessa linha com o Gugu, ela se tornou uma grande base anos depois, há 5 anos atrás, pra gente entrar com os youtubers. E aí, obviamente, eu não posso deixar de citar, né, o sucesso que foi o Lucas Neto, né, que já dentro da minha gestão mais recente. Quem foi que fez o Lucas Neto? O licenciamento do Lucas Neto foi a Zigo, mas a primeira empresa a apostar em boneco do Lucas Neto foi a Nova Brink. A escultura, você lembra quem foi que fez a escultura? Isso daí eu não posso. Nosso grande parceiro. Obrigado, mano. Essa e outras. Eu quiquei a bola pra ele, né? Quicou a bola tecnológica. Tecnológica. Essa e outras de sucesso que a gente teve. Né? Nos youtubers, a parceria aqui foi realmente de sucesso mais uma vez. Então... Sabe o que eu ia puxar? Porque assim, no final, tem uma parceria. Até falei com o pessoal da Zigo que acabou criando uma panelinha ali. Zigo, Estúdio Gucci, vocês ali, né? Total. Conversando. Mas vocês viraram meio que referência. Preciso entrar nessa panela aí, cara. Eu preciso entrar nessa... Acabou virando referência da empresa que trabalha com influenciadores ali. Como que foi isso? Como que partiu a ideia, assim, do primeiro? Então, a gente sempre foi uma empresa que prezou muito, antes da gente entender isso como um direcionamento, prezou muito por estar ligado nas tendências de mercado. Por exemplo, vou citar coisas mais antigas. A gente foi a primeira empresa a apostar fortemente nas novelas do SBT como uma grande possibilidade de atingir público massivo de bonecas. Chiquititas, Rebelde, Carinha de Anjo, Carrossel. Tivemos grandes sucessos com isso. O próprio case do Gugu, que eu citei, mas também Eliana, no passado, enfim. Mais recentemente, por exemplo, quando foi lançado o Miraculous Ladybug, eles tinham acabado de lançar, a Zeg era um estúdio pequeno, tinha acabado de lançar conteúdo, e a Gloob estava começando agora, assim. Então, assim, não tinha nenhum histórico que a Gloob poderia ser um canal que tivesse qualquer relevância. A gente foi lá e entendeu que aquilo podia ser uma mescla interessante e que poderia dar certo. A gente apostou. Então a gente sempre teve muita coragem, mais do que juízo. Isso é um ponto importante da nossa característica também. E por conta disso, a gente, certo momento, né,
do mercado, tinha-se a história de que produtos de youtuber não se vendia. Mais do que isso, tinha-se uma grande restrição a respeito dos youtubers, né? Sim. Os youtubers estão destruindo a educação das crianças, falam besteira, não tem... Enfim, tudo aquilo que a gente conhece bem, né? E quando foi apresentado pra gente, quando a Cíntia da Zigo, quando a gente se conheceu e ela apresentou pra gente, falou, olha, é o seguinte, eu tô aqui com o Lucas Neto, ele tem esses números, tudo, eu quero muito fazer o boneco dele. Nós não fomos a primeira empresa que ela procurou. Ela tinha procurado primeiro outras 2 empresas tradicionais do mercado, que falaram para ela não. Falaram, não, isso daí não dá certo, não acredito, já tentaram, não aconteceu. Aí, de fato, a gente parou, como sempre, e falou, calma aí, vamos entender com profundidade. E a gente começou a olhar os indicadores de audiência. Como a gente era muito ligado nas novelas, e a gente teve muita coisa com a Globo até, de propriedades da Globo Infantil, a gente começou a olhar muito dados de audiência. De repente eu olhei e falei, caramba, meu, Lucas Neto faz por dia uma novela das 8 da Globo, que hoje é das 9. Então assim, tinha um público absurdo. Eu falei, não é possível que isso não se reflita numa demanda por produto, né? Aí a gente decidiu em conjunto apostar. Foi a primeira, a Cíntia nem era, a Zigo estava começando, a Cíntia não era do mercado de licenciamento também, que era outra coisa que tinha, né? O pessoal do licenciamento era os tradicionais, e ela acabou entrando. Acabou que foi um dos maiores cases de sucesso da história do brinquedo. A gente vendeu em 8 meses, chegou ao primeiro 1 milhão de peças, e foi um case que inclusive trouxe muita notoriedade para a Nova Brinq fora do Brasil. Eu lembro que a gente lançou o produto em fevereiro, em outubro daquele ano eu fui para Hong Kong, que nós temos as feiras mundiais, e todo mundo de empresas grandes mundiais de brinquedo queria marcar, conversar com a gente para entender como é que foi esse fenômeno, porque 1 milhão de peças em 8 meses seria muito se fosse para o mundo. Um produto naquela faixa de preço, e a gente conseguiu fazer isso no único território que foi o Brasil. Então foi interessante, foi cruzando esses dados e também cruzando um dado muito interessante que a gente teve dessa época do Gugu, porque com o produto do Gugu, o Gugu na época tinha muita audiência. Apesar dele não falar com criança, ele era aquele programa que as pessoas deixavam na televisão da casa de domingo e que a família inteira estava lá assistindo. E o Gugu fazia uma coisa muito inteligente. Ele falava, agora vamos parar tudo aqui. Entra a banheira e o... não sei o que. A banheira do Gugu, ele falava, vamos parar agora que eu vou falar do posto do Gugu. Ele trazia o posto, ficava ali 1 minuto falando do produto. O Lucas, ele enxergou essa possibilidade de falar, pô, se eu vou ter meu boneco... Lucas Neto, ele tinha um sonho de ter o boneco dele, né? Porque ele era, ele foi fã de Xuxa, fã de Trapalhões. Ele falou, pô, se eu tiver meu boneco, eu quero inserir ele dentro do meu conteúdo. Eu vou fazer um programa, um episódio, que eu vou ser enfeitiçado e eu vou virar o boneco. Ele começou a criar conteúdos que envolviam o brinquedo de maneira lúdica e aí começou a divulgar isso para as crianças. Resultado... Tudo é muito, né, pensado antes, mas a gente estava comentando até da Zigo, né? Comentou em relação ao que a gente falou do Neymar e tal. Ah, sim. Né? Porque são pessoas reais. Sim. E aí você faz um baita investimento em todo o processo para ter o boneco e tal. Mas de repente, esse ser humano que é o boneco de uma vida real, ele tem uma vida própria ali, se envolve numa polêmica, ou muda a característica dele e tal. Vocês têm algum receio sobre isso? Ou tudo é muito, muito pensado? Vocês têm um prazo para isso? É colocado em... Como é que vocês fazem nesse sentido? Olha, a gente tem uma característica que, assim, esse universo dos influenciadores digitais, alguns têm umas carreiras meteóricas, né? Cara que começa hoje e dá 2 meses ele explode. E esse negócio é meio que nem jogador de futebol, né? Às vezes o cara não tem uma base ou não sabe muito o que é da vida. A gente procura apostar em pessoas que a gente entende que tenham uma estrutura por trás, tanto mental quanto familiar, e que sejam muito focados. Então, por exemplo, raramente você vai ver a gente apostando em alguém que começou ano passado, apesar de estar, enfim, com sucesso ou não. E principalmente alguém que esteja bem assessorado.
o case da Ziggle hoje, né, que a gente acabou fazendo essa parceria de muito respeito, além de sucesso, é porque eu sei que os youtubers que eles já pegam, eles já têm essa preocupação prévia e eles vão dar os conselhos corretamente para que essa pessoa desenvolva o melhor trabalho possível. O case agora que a gente está, mais recente, que a gente está lançando com eles, é o Enaldinho, que é outro caso desse, sabe? Apesar do Enaldinho, quando ela começou a trabalhar com o Enaldinho era muito novo, faz 4 anos atrás, não tinha nem 20 anos, sabe? E era uma coisa que a gente via que ele estava com relevância, mas causava uma certa preocupação com a gente, apesar da gente ter até influenciadores menores de idade, como, por exemplo, a MC Divertida, ou também a Maria Clara e JP, que também foi um caso de sucesso nosso, de produto do ano, enfim, mas assim, esses daí a gente entende a família por trás, vê a estrutura que tem, e rolou. No caso do Enaldinho, a gente tinha indicadores bons, mas a gente queria entender. E acabou que a gente viu que ele se tornou muito consistente. E ele evoluiu muito com o tempo. Então isso tudo, obviamente, causa uma preocupação, mas que, no final das contas, a gente hoje procura fazer apostas mais seguras, com o embasamento que a gente tem, um pouco do feeling. Sim, claro. Mas porque no final do dia está a nossa marca envolvida também. O cara se envolve numa polêmica, o cara cancela a tua empresa, entendendo que às vezes o cara acha, às vezes o cara compra um brinquedo do Lucas Neto, acha que é o Lucas Neto que faz, nem sabe que tem a Nova Brink por trás. Então tem isso também. E quantos youtubers você tem no portfólio da Nova Brink hoje? Ó, hoje nós temos, entre youtubers e gamers, nós temos o Lucas, Enaldinho, Maria Clara e JP, Robin Hood, gamer, que também é um case de sucesso, e a Maria Clara MC Divertida. Você pega a Maria Clara e JP, por exemplo, eles já saíram da infância e já estão indo para a juventude, né? Para adolescência. Isso era uma preocupação grande nossa. A gente até falou, a Cíntia e a Renata Antunes da Zigo estavam falando sobre isso. Mas foi criado um personagem, né? Para que eles se mantenham naquela faixa etária de idade. E aí os adolescentes que eles são hoje vão estar interagindo com esses personagens, né? Para eternizar essa figura deles nessa faixa etária. E interessante que na linha de bonecos a gente vem acompanhando o crescimento deles. A gente lançou um primeiro boneco com uma característica, depois lançamos o segundo, que é até um boneco com um mecanismo de fala, que ele já era um pouco maior. A gente está estudando para o próximo ano um novo produto, eles maiores ainda, com outras características, outros features. E no caso deles, né, a gente sempre falou, dia de amanhã o JP vai acordar e vai falar, não quero mais fazer programa infantil, eu quero ter um canal agora de review de filme francês. Sim. E a gente falou, e a gente? E no fato a gente viu que no caso deles é diferente, porque eles têm uma estrutura até familiar hoje, totalmente dentro do negócio. Os pais, né, a Carol e o Gibson, que são os pais deles, são muito focados, eles são uma família muito unida, com valores muito legais, e que a gente sabe que eles têm esse pacto entre eles de que eles vão continuar trabalhando para a criança no canal e que estão criando ferramentas para perdurar através do Cartoon e tudo mais. Então, assim, também deixa a gente tranquilo para continuar investindo, e ainda continua sendo a Maria Clara mecanizada. Para você ter uma ideia, ano passado ela foi nosso principal item em faturamento no ponto de venda. Então continua sendo muito relevante, apesar de eles estarem crescendo. Então eles continuam falando com crianças, isso é muito legal. Agora, Germano, fala para o Márcio aqui, quais outras personalidades a Nova... Vou falar Nova Brink ali, mas você já entendeu que pode ser todo o grupo ali. As personalidades que vocês já trabalharam. Porque a gente está falando passado, de youtuber. Rapaz, se eu te contar, você quer saber as que deram certo ou as que deram errado? Não, faz um mix aí. Porque é legal, né? Porque nem tudo dá certo, né, Germano? Às vezes dá algumas coisas que você tem... E aí você tem que consertar, né? Exatamente o que eu tô falando. Um dos motivos... E a Nova Brink tem essa história, né? Mesmo previamente, Rosita também brinca, de ter volta e meia esses produtos de muito sucesso, né? Mas está muito ligado ao teu brinquedo, que a gente talvez seja a empresa que mais arrisca. Se você pegar na história... Você sabe quem foi a Miriam Hills? Foi mulher do Roberto Carlos, pô. A gente já teve boneca da Miriam Hills. Miriam Hills? Caraca, e eu lembro meu pai fazendo. Lembro meu pai fazendo. O teu pai fez a boneca da Miriam. Mas a Miriam Hills, por exemplo, que ano, sei lá, na época dela, né? A época que ela era ali. Então, mas talvez ela fosse
fazendo esse paralelo, uma influencer como autor. É que ela não tinha essa pegada de influencer, Não né? tinha, ela não tinha rede nenhum social, apelo né? com o público infantil. Ela fazia novela, né? Fazia novela, assim. Mas é isso, eu tô falando, ao longo do tempo a gente teve algumas coisas assim, realmente fora da casinha. Teve cases legais, mas que não deram certo. Quando a Thaís Araújo surgiu, a gente fez a boneca da Thaís Araújo. Aí quem chegou ali? Aí, Lídia, mano. O mestre tem que vir dar um abraço pra gente. E... Ah lá. Esse conta uma história. Vamos fazer uma pausa aqui para um abraço no mestre. Fica à vontade. Fica à vontade. Cai, Guti. Fica aqui e não deixa a gente mentir sozinho, hein? Estava lembrando da boneca da Miriam Hills. Olha lá, aí, Sr. Guti, pronto. Sr. Guti, senta aí. Senta aí. Tem muita história, hein? Tem muita história. Nossa Senhora. Estava lembrando da Thaís Araújo, Miriam Hills. A gente teve muitas apresentadoras, essas que foram aparecendo ao longo do tempo. Algumas de muito sucesso, outras que não deram tão certo. Desenhos também 1000. Mas enfim, personalidades a gente teve um outro case legal. Que foi, essa não foi o Guti que fez, que foi a Ivete Sangalo. Não, eu que fiz. A cabeça da Ivete foi você que fez? Sim. Foi você que fez? Foi. Eu ia te livrar dessa pra você. Puta. Não, mas Quando a gente lançou a boneca da Ivete, essa eu vou contar. A Ivete tava bombando. Lembra a época? Poeira, levantou poeira, Brasil inteiro, Ivete. Se a Ivete se candidatasse a presidente, ela ganhava. Quando a gente lançou a boneca da Ivete, foi uma complicação de aprovação, porque, enfim, tinha a equipe da Ivete. E a gente queria transformar a Ivete numa boneca, né? Com aquelas feições mais de boneca. E a família, não, mas tem que ficar a cara da Ivete. E a gente explica que às vezes não dá certo, né? O Deusenir tava aqui falando... Ele contou. Não, assim, que... eu perguntei pra ele, né? Falei, pô, eu ouço falar que bonecas... Quando você faz a boneca com a característica da pessoa, não vende. Ele falou assim, não vende. Não funciona. Ou você deixa lá com cartoon... tal, senão é muito difícil, né? Exatamente, a gente teve esse problema de aprovação, eles queriam que ficasse igual a ela. Resultado, rapaz, quando a gente lançou a boneca, a gente não podia sair na rua que os fãs da Ivete Sangalo queriam bater na gente. Não, eu vou te contar o outro lado da história. Meu pai modelando assim, ó. Mas eu nunca vi ele xingar tanto, modelando. Mas sabe, com desgosto? Eu lembro que ele ficava assim, ele chegava assim e ficava, não acredito que tá mandando. Aí mandava uma modificação. Não vai dar certo. E já ficava, lembra, pai? A gente já sabia que ia dar errado. Quando começou o processo de aprovação, a gente literalmente já falou, já sabe que vai dar errado. Porque o caminho já não era o caminho que a gente tinha experiência de ser o caminho bom, que ficasse bonito. Então, não, mas eu tentei te livrar dessa, você já colocou. Não, foi. Ele acusou o golpe ali já. E da Sandy pra provar? Pô, da Sandy foi demais. Nossa, foi complicado. Foi 2 reuniões canceladas. Na verdade, assim, a equipe veio do Rio, da Band, né? Da Globo. Da Globo. Vinha, passava no meu estúdio. Eu acho que não era da Globo na época, não. Sim. Era da Marcas. Globo Marcas. Acho que ela... Sandy, tá certo, tá certo. Globo Marcas. Eles vinham do Rio, passavam no meu estúdio, me pegava lá, a gente ia pra Campinas. Aí na primeira reunião a gente foi lá, vinha 3 pessoas da Globo Marcas, chegamos lá, cadê ela? Ela não estava. Mas por quê? Ela foi no programa da Hebe Camargo gravar. Falou, por que não cancelou, né? A gente viajou tal. Aí foi remarcado. Aí depois, na outra vez que eles vieram de novo, a gente foi pra lá, chegou lá, cadê ela? Nada. Onde tá? Ela foi receber um prêmio lá no Peru. Um concurso de música, tal. Vamos. De novo. Aí na terceira vez, o pessoal da Globo falou assim, vai você sozinho. Cheguei lá, ela estava lá. Mas ainda bem que aprovou rápido. Foi muito bom. Foi também um grande sucesso nosso. Mas a da Sandy também foi a característica dela? Não, a Sandy a gente conseguiu fazer um mix mais adequado, mas era uma boneca grande, maior, isso possibilitava a gente melhor. Tem um case bom também, não sei se você vai lembrar essa, que foi da boneca da Angélica. A boneca da Angélica foi interessantíssimo, foi outro produto nosso que vendeu muito, né? Você vai lá, tinha pinta na perna, tal, tudo.
E foi logo que a Angélica começou, na época do voo de táxi e tudo. Inclusive, eles eram muito legais, os pais dela. E a Angélica era novinha. Aí foi legal porque teve um show da Angélica, que ela foi fazer um show. E o Aldir, né, que é meu sócio, que é o diretor comercial, ele é uma pessoa muito espirituosa, né? E é considerado por muitos o maior vendedor da história do brinquedo no Brasil. Aliás, hoje é aniversário dele. Parabéns, Aldir. Parabéns. Parabéns, Aldir. E aí o que acontece? Ele levou a boneca para mostrar para a mãe da Angélica. No camarim, né? Aí chegou com a boneca lá. E tava a Angélica e tava a irmã da Angélica, né? E aí chegou com a boneca todo empolgado, porque ele já tava começando a fazer venda e tava arrebentando de vender, e mostrou a boneca, falou, tá aqui a boneca da Angélica, e mostrou toda empolgada, né? Aí disse que a mãe da Angélica olhou, fez uma cara assim, que ela era muito legal, mas ela, aquela expectativa versus realidade, né? Olhou e falou, olha, preciso falar uma coisa pro senhor, tô querendo aí te desanimar não, mas essa boneca não tá tão parecida com a minha filha assim. Aí o Aldir, que não perde tempo, né? Que é rápido. O Aldir falou pra ele, essa daí do seu lado é sua filha, né? Falou, é irmã da Angélica? Se nem você conseguiu fazer igual a Angélica, você quer que a gente... bem a cara. Essa foi... Um beijo, Aldir. Nem você conseguiu, você quer que ela... Nada, ali não perde. É liso, né? Rapaz, foi liso. muito boa. É comercial, né? Sensacional. Comercial. Mas Germano, sabe uma curiosidade que eu vou te falar também? A boneca da Sandy, ela poderia ter ficado muito mais bonita. Porque a primeira vez que meu pai fez, ficou uma das melhores bonecas, eu vou te falar, viu? A estética, assim. Só que aí tem uma coisa que é o ego do artista, que não tem coragem de fazer uma plástica. E vai lá e pede pra mudar na boneca. Ela não era feliz com o nariz dela e pediu pro meu pai alterar. Cara, eu tava vendo do outro lado. Poderia ficar muito melhor. Aí mudou o nariz, assim, tirou. Tava perfeita a boneca. Lembra, pai, disso aí? Não ia contar, mas Não, sabe o que... Você é cancelado pelos fãs da Sandy, pelo amor de Deus. Falou assim, olha, eu queria que você fizesse o narizinho do jeito que ela gosta, mas arrebitadinho. Aí eu falei, mas tá lindo do jeito que tá. E tá até mais parecido. Não, mas você pode fazer isso? Lógico que eu vou fazer, né? Aquela... O meu Senão nariz não cuido aprova, eu, né? né? Você cuida do... Mas, tava muito, muito legal com o nariz que tava. Ela não... O nariz dela não era nada feio, não sei porquê, nada, né? Mas sempre foi uma bonequinha. tem um ego, desde né? pequeno. Complexo, né? Tem um outro case legal de celebridades falando, que foi a boneca da Fernanda Souza. Logo quando ela era nova, né? Que ela estreou em Chiquititas. Ela fez, a gente fez a boneca dela, foi também um grande sucesso. E ela, até esses poucos tempos atrás que ela estava fazendo um espetáculo dela, solo, ela levava a boneca e falava da gente. Que foi para uma coisa que marcou a vida dela, né? Ela que se tornou depois uma artista de muito sucesso. Então, aí falando dos cases que deram certo e foram legais. Mas e eu tem amigos em comum, né? Com o Júnior. E eu contei essa história pro Júnior. Mas ele rachava, já tava... Sua irmã não tinha coragem de fazer plástica e fez na boneca, jogando o bico. Não, Então tá sabendo. Não, eles são porque, legais, assim, eles são embora a muito legais. gente navegue nesse mundo de brinquedo e que todo mundo acha que é um conto de fadas e tal, mas não, tem seus perrengues, né? Porque nada... vou roubar a frase do Kiso lá. Não é só uma arte, é uma ciência também. Uma... Né, muito grande. Cada vez mais. Cada vez mais. Inclusive, se você não tiver ligado em informação, não tiver acesso aos dados. Hoje em dia, por exemplo, o processo de vendas se tornou muito em cima baseado em dados, em indicadores. Então, antigamente, o relacionamento contava muito. Sim. Você tinha que ter essa parte. Hoje em dia... Até o próprio feeling sobre brinquedos. Comprador de brinquedo era o cara que entendia de brinquedo. Batia o olho e falava, isso vai vender, me vê 5.000 peças. Hoje em dia, um comprador de brinquedos fala, legal, vamos colocar uma quantidade, medir, se estiver vendendo eu vou crescendo. Porque ele não pode nem correr o risco, hoje em dia, de estoques. Então, assim, mudou muito, virou realmente mais ciência que arte.
essa parte da comercialização de brinquedos. Sim, sim. Ô, Germano, sabe o que é puxar um assunto que a gente já conversou também? Porque o nosso perfil lá do estúdio, por a gente fazer muito boneco de influenciadores, vem muito influenciador querendo fazer boneco. Sim. Se pra mim lá já sobe a rebarbinha, eu imagino pra vocês lá. Imagina na feira aqui. Exatamente. Todo mundo quer ser um boneco. E Todo assim, mundo entra no estadia. e uma Dá coisa... pra fazer um boneco nós aqui do... Mas aí que tá. Aí que tá, porque assim, por exemplo, às vezes vem gente que tem um número até expressivo de seguidores, mas a gente faz a leitura de que não é um produto, né? O cara tem 1 milhão de Exatamente. seguidores e vai vender 1 milhão de peças, né? Não, mas não é nem só isso. É o perfil também, né? Eu isso. queria que você falasse um pouco disso, assim, né? Porque não é do jeito que o pessoal acha que é ter um número ali e já era, Não, de né? fato não. A gente tem esses históricos, até fazendo um paralelo, às vezes, com desenho animado, né? Teve desenhos animados que tinham audiência muito forte, ou até novelas, por exemplo. A gente tem essa parceria com a SBT que eu comentei, que a gente fez muitas bonecas de novela que deram certo. Pô, eles tiveram agora a Poliana, que foi uma das maiores audiências da história deles de novela, e não se transformava em venda de produto na nossa faixa, no nosso perfil de produto. Então, com os influenciadores é igual. Para você criar desejo de produto, são muitas outras variáveis. Storytelling, faixa etária, tipo de comunicação. É muita coisa para avaliar. Não é simplesmente ter seguidores ou audiência. Realmente é muita coisa para avaliar. E lembrando sempre que a gente não tem bola de cristal. Às vezes uma coisa surpreende positivamente ou negativamente. Aham. E Germano, você como um cara de marketing, assim, como que é a divulgação, no caso, dos produtos do Nova Blink? Porque você fazendo youtuber, ele mesmo pode promover o brinquedo, mas há de se ter um investimento também da própria empresa, Sem né, dúvida. em publicidade, né? Porque, por exemplo, assim, o Lucas Neto teve a sacada, vendo, né, tendo uma referência de ele introduzir o boneco na vida dele para fazer a divulgação. Outros podem não querer, de repente, fazer esse mesmo processo. E aí, por achar que eles estão na mídia direto, fala, não, vai vender por si só, porque... Não, você tem que ter realmente investimento em marketing e publicidade, né? A gente não está na fase do ou, né? A gente está na fase do e. Então, assim, no caso do Lucas Neto mesmo, ele fez essa parte dele nos vídeos, mas a gente investiu dinheiro a mais, tanto na parte, no caso dele, como ele está muito baseado em YouTube, mídias sociais, a gente fez os investimentos dele com esse foco. Mas hoje em dia, você tem que estar de olho primeiro onde está a audiência desse público. Então, o Lucas está indo agora para o SBT. Ele começa sábado agora o conteúdo dele no SBT. A gente vai investir no SBT também. Sim. Então a gente vai estar junto onde o cara tem a audiência. A gente faz por exemplo, Ladybug. A gente investiu forte em televisão de Ladybug nos últimos anos. Apesar de ter mudado um pouco o perfil de audiência, do consumo do conteúdo, como eu falei, né, que muito saiu da televisão, tanto aberta quanto fechada, e migrou para o VOD, né? Ainda tem uma parcela de conteúdo que está lá na televisão e você tem que continuar fazendo investimento. De qualquer maneira, hoje, as mídias sociais, de uma maneira geral, é uma realidade. A gente acabou de reforçar a nossa equipe interna com um profissional focado com isso, então não tem jeito, você tem que investir lá, você tem que investir em YouTube, você tem que investir com o cliente, você tem que investir em ponto de venda, tem que investir com o próprio personagem, tem que investir junto ao licenciador, você tem que fazer E, que eu falei, tem que fazer várias coisas hoje para fazer o 360 para gerar essa demanda. O Lucas Neto, ele entendeu o game, né, na verdade, né? Sim. Mas isso foi muito do nosso insight, porque como ele nunca tinha feito, ele falou, pô, o que a gente precisa fazer para ser o novo Xuxa? Ele até perguntou, qual foi a boneca mais vendida de todos os tempos? A gente até citou a Xuxa, que tinha sido até então. E ele falou, o que eu preciso fazer hoje? Eu falei, é fundamental, citando o exemplo do Gugu, é fundamental que porque eu não consigo fazer propaganda comercial no YouTube. Você vai ter que inserir isso dentro do conteúdo. E aí ele entendeu que era um ponto importante do negócio, comprou a ideia e deu no que deu, né? Então, assim, porque de repente eu te falei disso, né? Falou. Que ele fez eu tava vendo um episódio com a minha filha, que tem 6 anos,
a gente tinha acabado de desenvolver não o Lucas Neto original lá de boné, mas o cabelo. Quando a gente mudou para cabelo. Ele fez um filme, ele com o boneco na mão o tempo inteiro e às vezes parava, falava alguma coisa com o boneco e falei, cara, o cara entendeu que não precisa mais, assim, não cabe tanto mais isso de, olha, eu te dou um dinheiro pra você divulgar. É dele também o projeto. Não, mas né, é cara? que você, de repente, você fecha com um youtuber e você não pode achar que o marketing vem junto total, né? Com certeza Ele não. não vem, o cara não tá vendendo... Você não pode depender só dele. Mas o cara também não pode te deixar sozinho. É como um licenciador. Sim. No caso do Lucas, a gente tá falando sobre engajamento do cara em ter um sucesso. Tem um exemplo que é bem legal de citar. O Lucas, ele usava barba. E aí, quando a gente desenvolveu o boneco, foi desenvolvido em cima de uma versão cartoon dele, que seria ele mais novo. Aí você não pode fazer uma criança de barba, ficaria estranho. Fez ele. E aí o Lucas, quando ele viu o produto, e quando a gente conversou sobre isso tudo, ele falou, quer saber? Eu quero ficar mais parecido com o boneco para gerar mais engajamento. Eu vou tirar a barba e vou perder 10 quilos. Ele fez uma mudança no visual dele para ficar mais parecido com o produto naquele momento, para gerar conexão. Já que não era divulgado a imagem dele, no canal ainda não tinha a divulgação da versão dele cartoon. Então foi legal, ele se engajou naquilo e deu o sucesso que deu. E prolongando um pouco assim sobre marketing, aproveitar que você é do marketing, tirando os youtubers, vamos dizer assim, a tua linha genérica, a tua linha própria, sem licenciamento, sem nada, que não tem o apelo direto assim de marcas e tal, hoje em dia nós não podemos mais fazer publicidade infantil, né? Eu produzi muito comercial de televisão, tal, 2009 até 2015, 2007, 2015. E aí você não pode ter mais essa publicidade, não pode mais usar criança e tal. Como é que vocês trabalham isso? Para divulgar esses produtos que não têm as marcas de licença ou youtubers e tal? Olha, hoje a nossa linha é muito focada em licenciamento, tá? A gente até o ano passado, a gente tinha 99% da nossa linha totalmente focada em licenciamento. Entre youtubers e grandes estúdios, marcas nacionais e internacionais. Esse ano a gente está fazendo um retorno a um trabalho de bonecos sem licenciamento tradicional de marca, mas porém com um contexto. Nós estamos lançando uma boneca que se chama Zuri, e ela vem desse histórico nosso de fazer bonecas negras, desde a Thaís Araújo, e não conseguir atingir os resultados que a gente tinha comerciais com essas bonecas. E pra gente, né, como uma empresa que está num país de 56% da população considerada preta ou parda, e mais do que isso, uma fábrica de brinquedo que está hoje instalada na Grande Salvador, que é a cidade com o maior percentual de população negra fora da África no mundo, a gente não se conformava com isso. Por que que não vende boneca negra nem para a população negra? E a gente começou uma pesquisa há 2 anos atrás com o pessoal da Play, que vocês devem conhecer, né? É uma das maiores Aurélia empresas. E Ana Amélia. Sim, elas são mestras. Dupla sertaneja aí. da pesquisa. Elas são demais, na parte de pesquisa de comportamento de consumo infantil, elas são referência, fazem trabalho para grandes empresas, desde o varejo até de outros segmentos, né? E a gente começou a desenvolver em conjunto esse trabalho para entender o motivo de por que até então não se tinha êxito na venda. Essas bonecas não eram objeto de desejo das meninas que tinham essas características físicas. Aí começamos esse trabalho, que foi muito legal, com grupos foco de pesquisa qualitativa, tanto no Sudeste quanto no Nordeste, as capitais que tinham maior percentual de população afrodescendente, e chegamos a conclusões e insights muito interessantes. O primeiro deles é que tinha uma frustração muito grande, que o histórico era: como que se fazia boneca negra?
se pegava um molde que tinha lá no arquivo, pegava o molde da boneca da Xuxa, que tinha lá, fazia o quê? Vamos trocar o pigmento, e falar que é uma boneca negra. Aí a menina negra olhava lá e falou, pô, mas a minha boca não é assim. Meu nariz não é. É o mais normal hoje em dia ainda de fazer Pois isso. é, inclusive É a versão, né? Vira grandes a versão empresas do mundo. Aham. Esse era um ponto. E aí, esse era um ponto que a gente falou, pô, a boneca precisa refletir traços para a menina realmente se enxergar. Outro ponto interessante era entender quais são os grandes motivos de orgulho da beleza negra para essas mães, para essas crianças. E a gente descobriu coisas muito legais. As mulheres negras, elas têm muito orgulho dos olhos dela. É uma característica física que realmente ressalta muito a beleza negra. Olhos grandes, olhos marcantes, olhos bonitos. Então a gente falou, pô, as bonecas às vezes não estão refletindo isso. E principalmente um ponto que era muito sensível. Para quem trabalha com boneca há muito tempo, quando você trabalha com cabelo de boneca, e o cabelo de boneca tem uma característica de ser um cabelo enrolado, não um cabelo liso, quando você começa a manipular ele, tem uma grande chance de embaraçar. E aí ele acaba se tornando um cabelo feio, porque você não consegue desembaraçar ele depois. A gente brinca que ele embucha, né? E o que acontece? A gente teve que desenvolver um cabelo, num processo longo, um cabelo de PVC, um cabelo de material inclusive importado, que possibilitasse para as meninas, além de ter um cabelo muito bonito visualmente, que elas pudessem brincar, pentear esse cabelo e ele continuasse bonito, vistoso. Então foi assim que a gente desenvolveu a Zuri. Inclusive a Zuri, ela vem com um pentinho para as meninas brincarem com essa boneca, e ela reflete todas essas características. Então assim, hoje a gente está lançando uma boneca sem personagem. Como é que a gente vai trazer isso a público? A gente vai começar um trabalho com muitas influenciadoras de cultura afrodescendente, de beleza, porque assim, o mercado é outro, né? Graças a Deus, né? O nível de preconceito das pessoas mudou muito, e hoje em dia é uma grande realidade e necessidade que se tem de ter produtos para esse público, tanto é que a quantidade hoje que se vende de produtos para beleza afro, existe um mercado específico para isso enorme, gigante, para cabelo, para uma coisa que é interessante, né? Por exemplo, as negras, né? Elas têm um negócio que chama baby hair, que são tem produtos específicos para beleza do baby hair, é diferente do cabelo. Maquiagem para pele negra. Maquiagem para pele negra. E hoje em dia a gente vê coisas fantásticas. Faber-Castell fez os lápis de cor. Antigamente tinha um lápis de cor da pele, lembra? Era um rosa. Hoje em dia a cor da pele tem vários tons. Band-Aid, hoje tem vários. Então assim, a gente vive hoje em dia, graças a Deus, num outro mundo. As crianças já vêm hoje em dia com um nível de preconceito muito diferente. Então tudo isso reforça essa questão das meninas se orgulharem de como elas são, a beleza delas. Então a gente está trazendo essa linha e a gente vai comunicar através dessas influenciadoras que falam para esse público. Até teve aqui uma muito legal que veio no nosso stand, que é uma influenciadora específica sobre bonecas pretas. Eu sei qual que é. Você sabe quem é? Eu sigo, Eu até chamei ela. Ela tem um canal muito relevante. Um canal de mais de 25 mil só disso. Ela pessoas. começou a seguir a gente. Um perfil. É muito legal o trabalho dela. E ela fez um trabalho legal aqui na feira. Ela foi... Mas da onde ela é? Eu não sei, mas eu ela troquei tava umas aqui, ela mensagens postou, com ela. Mas a gente se chama ela para o trabalho dela é fantástico. Porque ela, por exemplo, ela fala com esse público e ela fez aqui na feira um trabalho legal. Entrando nos estandes falando, pô, aqui tem representatividade? Não tem? Aqui tem produtos que têm representatividade e eles realmente comunicam as características do público. Então, assim, é legal esse trabalho. Está se criando toda uma consciência a respeito disso. E a gente apresentou esse produto aqui na feira e todas as grandes redes amaram o projeto. Pô, a gente quer estar com vocês, a gente quer divulgar, a gente quer apoiar, porque realmente é um projeto diferenciado, sem precedentes no Brasil, nesse país. Eu até brinquei, né? Ontem eu fui questionado aqui na Brin Talks, falou, como é que é esse trabalho dos nichos? Eu falei, olha, quando você vai falar de produto para essa população preta e parda, você não está falando de nicho, você está falando da maioria. Até brinquei. Eu falei, o nicho são os loiros no nosso país. Esse é o nicho.
né? É uma minoria. Verdade. Então, assim, o desafio nosso é como fazer o produto que realmente fale com o coração, né? que realmente E que seja um eles objeto de abracem, desejo. né, esse produto Exatamente. como propriedade, né? Exatamente, por isso. É igual você falou, não é você pegar a mesma versão e fazer uma com pigmento e outra com outro pigmento, né? É isso aí. Porque daí é a mesma boneca, Exatamente. a mesma característica, apenas mudando o tom, né? De Exatamente. pele, né? Então, a gente vai comunicar dessa forma, é um projeto hoje do nosso coração, que a gente vai investir muito, porque realmente a gente entende que tem um potencial muito grande de trazer muita alegria aí. Ô Germano, a gente está caminhando para o final e te fazer duas perguntas. Primeiro que, na verdade, que você falasse. Primeiro, a gente falou muito de personalidades ali, também do projeto próprio. Eu queria que você falasse quais outras marcas que você tem lá disponível, né, de personagens, tirando os YouTubers. E também que você falasse dos principais lançamentos desse ano. Legal. Bacana. Nós temos uma parceria muito grande, fora os YouTubers, né? Com grandes estúdios mundiais. Nós temos uma parceria gigante com a Disney, que vai desde a linha de bonecas, tamanhos distintos, até a linha de fantasias. E eu vou falar um pouquinho mais sobre fantasias daqui a pouco. E nós temos uma parceria também longínqua com a Warner, que também licença mais de 34 anos. Então, com esses produtos que eu comentei do Batman, mas também temos Harry Potter, tudo de DC, também fantasias e bonecos e roleplay. Nós temos essa parceria com a Zeg, né, com Miraculous e também Ghost Force. Nós temos uma outra parceria que também é muito grande, nossa, né, que é da Turma da Mônica, que a gente gosta muito, que também temos há muitos anos e crescendo muito. Até estamos lançando agora uma linha maravilhosa e nova. Até o Chico Bento agora, enfim. E toda a série Vamos Brincar. E eu sempre ressalto isso porque conto para todo mundo que o Iguchi foi a pessoa que mudou a posição da orelha da Mônica no desenho. Ele provou para Alice e para toda a equipe da Turma da Mônica que eles desenhavam a orelha da Mônica errada. Eu sempre falo isso para todo mundo, né, que é muito legal, porque e é muito isso a nossa vida. A gente mostrar para as detentores de marca que quando a gente vai transformar o produto, né, do 2D para o 3D, tem que fazer alterações para tornar ele viável. E os lançamentos, temos lançamentos muito interessantes dentro da linha dos YouTubers e também com essas grandes, com os grandes estúdios. Mas também temos lançamentos muito interessantes nessa linha que a gente abraçou agora recentemente, que é uma grande oportunidade de mercado e que hoje a gente está praticamente sozinho, que é a linha de fantasias. Eu sempre falo que fantasias é um negócio que, junto com um boneco, é o core da licença, né? Então, assim, quando a menina ou o menino gostam de um personagem, eles sonham em duas coisas. A primeira é ter o personagem e a segunda é ser o personagem. Vestir como se personagem. vestir como personagem, se tornar. Ela veste a fantasia do Flash e sai correndo. A minha filha veste a característica. Ela veste a fantasia da Frozen e sai congelando todo mundo. O que na Bahia é maravilhoso. E então é muito legal essa linha que a gente entrou, estamos investindo, crescendo. A gente exibe também, além da Brim, na Celebra Show, que é uma feira específica de fantasias, que vai acontecer aqui em maio, no mesmo local. E também é um grande foco nosso de trabalho esse ano, porque a gente entende que tem um grande gap no mercado, de uma linha também que as crianças amam brincar. Esse é o nosso propósito. Legal. O propósito da Nova Brink é transformar em realidade tudo que as crianças sonham em brincar, trazendo mais alegria para o mundo. Legal. Olha que legal. Não, você não vai. O quê? Ele, você tem a manha Você mesmo? não avisou ele? O cara veio da Bahia, cara. Você vai fazer isso com ele? Você não avisou ele? Não, é. Ó, a gente combinou que quem eu convidasse eu avisava e quem você convidasse você avisava. Tá Se bom. você não avisou, o problema é seu. Não, você que sabe. Mas tem uma pergunta pra fazer pra você aí, Germano, que se ele não avisou, aí o problema... Joga duro. Ai. Mas eu acho que ele até respondeu já, Eu cara. também acho, Né? mas eu também. acho que já até... Dei só vai spoiler, dei enfatizar. spoiler. Germano, qual que é o teu brinquedo de infância? Cara, meu brinquedo de infância
Eu tive essas fases todas aí. Mas se eu fosse citar um, eu acho que eu citaria. O que eu brinquei mais tempo, me envolvi mais, seria Lego. Eu sou fã da Lego, muito fã da Lego. Aquele montar pecinhas é mágico, né, cara? Mágico. Porque aí depende. Demais. Embora você compre o Lego, ele até venha com, né, você monta um carrinho, monta tal, mas dali a tua criatividade explode, porque você pode Demais. fazer N coisas, né? N coisas. Até hoje, meus filhos brincam com Lego. Eu tenho Aham. uma filha menorzinha de 5 anos. E é até engraçado. Eles, vamos brincar aqui, quem faz um carrinho. E aí minha esposa às vezes chega pra mim e fala, pô, meu, pega leve, porque eu começo a me empolgar, faço uns carros, pode ser menos competitivo, mas que na verdade eu aproveito pra dar uma brincada. Não, e aí você faz o carrinho do jeito que você quer o teu carrinho, Exatamente. Né, Aí meus filhos falam assim, apelão. Mas eu gosto muito do Lego. cara? Legal. Poxa, Germano, obrigado, viu? Obrigado por vocês, dispor dessa Márcio, Wesley, correria. Mestre Gucci. Eu vou falar pra você uma coisa que você não sabe, vai saber agora. Eita! essa eu quero saber. Eita! Uma vez eu fui na fábrica e falar com teu pai. Eu não te encontrei lá. Eu falei, cadê o Germano? Ele falou assim, Gucci, meu filho quer ser músico. Foi. Eu resolvi o seguinte, eu resolvi pagar para ele um curso na Europa, para ele tentar ser músico. Se ele não conseguir, ele tem que voltar para a fábrica com a vontade própria dele. E um dia eu vi você de volta, não precisa nem Eu responder. nem fui pra Europa, viu? Já Ah, não desisti foi? rapidinho desse negócio. Aí ele falou, não, ele tem que voltar aqui com vontade própria para tocar a fábrica. Eu vivi 1 ano de música, Gucci. Fiquei um ano fora da fábrica. E aí eu descobri que brinquedo era uma paixão maior pra mim do que a música, que eu Ainda toco bem. até hoje. E eu tô Ainda aí até bem. hoje. Mas continuo com a Parabéns. música, viu? Não, a música torna um hobby, música né? para mim. É o Mas como, escape, né? como eu sou roqueiro, Aham. como eu gosto de rock, eu descobri que pra pagar as contas com rock era mais difícil. Mas te sigo lá, vejo você. Você segue lá. Parabéns, hein? Sábado agora vai ter show da minha banda. Ah, é? Sabe quem vai abrir? Ah, A banda dos meus filhos. Poxa, Que legal. parabéns, hein? Legal, legal. parabéns, tá vendo? É legal essas histórias, né? É legal. E legal. que a gente vai E meu avô que pincelando. fundou a Rosita, ele era músico também, Aham. compositor, gravou disco. Puxa Meu avô vida, Luiz. cara. Aham. E até o nome da empresa era Rosita, porque era Rosa e Rita, as duas filhas. A Rita é minha mãe. E ele também era músico. Então a música e o brinquedo tá no sangue da família há muitas gerações. Legal fechar com essa história assim. Germano, obrigado, viu? Obrigado vocês, Obrigado por dispor prazerzão desse aí. tempo aí, essa correria que é feira. a Nada, gente sabe pô. que hoje é o último dia, né, tal. E aí starta o mercado, né? Aí É tem que ir isso aí tem que ir pro campo de batalha lá e, É isso aí. né, e fazer virar o negócio, né? E a gente fica muito honrado de ter tua presença aqui. Obrigado Tá bom? vocês aí. Prazerzão. Pode chamar pra parte 2. Legal. Estamos combinado. Então a gente vai terminando aqui o nosso... Perdi já o segundo episódio do quarto dia. Do quarto dia né? e falar do... E aí temos mais um, né? mais vai ser um o com os último, né? colecionadores. Temos o das 14 horas. Não, 16 horas. 16 horas. Ah, mas daí à noite, às 20 horas, vai ter o episódio que nós gravamos aqui com a Verena. O bônus, Com a Verena, um episódio bônus que nós gravamos com a Verena, a diretora de marketing lá da Spielwarenmesse, que é a feira de brinquedo lá da Alemanha, que vai ao ar às 20 horas, tá bom? Então, pra gente terminar, roda a vinheta aí da Toy Mania. Toy Mania! Se você procura o presente ideal para sua criança favorita, você precisa conhecer a Toy Mania. Acesse já o QR Code que está na tela. A Toy Mania é um e-commerce de brinquedos que possui 20 anos de história, sendo uma das pioneiras de e-commerce de brinquedos do Brasil. São mais de 10 mil produtos, desde a fase do recém-nascido até o adolescente, incluindo opções para os geeks de todas as idades. Categorias diversas de jogos a bonecas com as melhores marcas do mercado, como Mattel, Fandivirta-se, Grow, Candide, Hasbro, entre outras. E se você busca uma solução corporativa, conte com a Toy Mania para te ajudar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania. Acesse o site www.toymania.com.br e confira as novidades. Então é isso aí, pessoal. A gente no meio da vinhetinha aqui, a gente tava dando risada aqui dos assuntos do off aqui. Mas é isso aí, pessoal. Então a gente vai terminando por aqui e às 16 horas a gente volta
com o nosso último episódio aqui na feira. E eu prometo que eu não vou chorar. Até mais, pessoal. Tchau. Valeu. Já comecei.